A anatomia de um playbook. Vamos dissecar um playbook aqui e falar exatamente sobre componentes que fazem parte da criação aqui de playbooks complexos, né? Então, para isso, a gente precisa entender que existem playbooks síncronos e assíncronos, que existem fluxos de condições que a gente aplica e em que ocasiões que a gente aplica eles. Vamos falar também sobre fluxos que requerem ações manuais, por exemplo, uma ação de uma aprovação por um link no e-mail de um usuário de alguma área, né? E aí também, por último, falaremos sobre como se aplica blocos reutilizáveis na criação de um playbook. Aproveitem o conteúdo. Os playbooks, eles executam tarefas ou em plataformas de terceiros que estão integradas ali no Google SecOps, como um Fire, um FortiGate, como uma solução de EDR, né, ou uma solução de WAF, né? E aí, ou também ações dentro do próprio módulo de SOAR do Google SecOps. Legal. Então, entendendo que eu uso ele para automatizar essas ações, seja em APIs de terceiros ou do próprio Google SecOps, essas ações elas podem ser síncronas ou assíncronas. As ações síncronas são aquelas ações, as actions, de execução rápida. Então, por exemplo, você vai pegar uma hash de um arquivo para validar lá no VirusTotal se aquele arquivo é malicioso. Então, essa resposta vem em segundos e com base nessa resposta você tem ali, por exemplo, um fluxo linear que já cria um ticket na tua solução de HSM, como um Gira. Esse é um exemplo de uma ação síncrona, que é uma execução rápida, né? A execução assíncrona, ela é uma execução mais longa, é uma execução que normalmente o playbook usa uma action e depois dessa action ele tem que aguardar um tempo e numa próxima etapa do playbook, aí ele vai executar uma outra ação com base no resultado da primeira. Então, por exemplo, um exemplo de sandboxing de um arquivo. Então, você envia um arquivo para um modelo ali de sandboxing para validar ali, para, vamos dizer assim, explodir esse arquivo no ambiente bolha ali, a estrutura desse arquivo para entender ali se é algo malicioso. E aí você tem que esperar o relatório do resultado desse processo de sandboxing. Então, nesse caso, isso vai acontecer numa segunda etapa. Isso é uma ação assíncrona. Então, agora, aprofundando um pouco mais em lógica condicional e ações manuais, a gente quer trazer um pouco aqui sobre os blocos de fluxos, né? Então, esses componentes de fluxos, eles vão permitir que playbooks sigam ali caminhos diferentes, né, dentro do playbook. E esses caminhos diferentes são baseados em condições e são tomadas de decisões que são automatizadas com base em parâmetros específicos que vêm ou de um caso, ou de um alerta, ou do próprio playbook. E aí também tem um outro ponto importante, que ações de contenção, por segurança, podem até requerer também uma intervenção humana. Então, vou dar um exemplo aqui. Então, foi detectado uma anomalia no comportamento de um usuário, e aí você cria um playbook que, com base em determinada condição, eu posso estabelecer um fluxo de aprovação para que alguém aprove a suspensão da conta desse usuário, né? Então, passe por uma análise humana. Então, você pode criar esse fluxo de automatização que vai disparar ações pendentes através de widgets de ações na própria homepage ou também através de um link de aprovação que pode ir por e-mail. Então, por exemplo, o gerente da área pode receber um e-mail que vai permitir a sucessão do fluxo do playbook na, exemplo, né, suspensão da conta de um usuário, bloqueio de um IP, por exemplo, isolar um endpoint na tua plataforma de EDR. Tudo isso pode daí cair nessa necessidade de intervenção humana, tudo desenhado aí nesse fluxo de automação do playbook.
E aí um outro ponto legal que eu quero citar são os blocos reutilizáveis, né? Então, quando uma automação é complexa, ela deve ser construída com blocos para evitar, assim, por exemplo, a desordem ali no fluxo principal. Então, para isso, você vai criar como se fossem assim, mini playbooks, que são blocos ali de automações que você vai reutilizar nos seus playbooks. Então, você pode, por exemplo, ter um bloco para enriquecimento de hash de arquivo com base, por exemplo, no MISP, Shared Threat Intel, né? Ou, por exemplo, você pode ter um bloco que faça o enriquecimento de um IP lá no VirusTotal. E aí, quando você vai montar um playbook, você pode aproveitar todos esses blocos na estrutura de um playbook maior, de uma complexidade maior. Espero que tenham gostado. Explorem, né? Recomendo que explorem todos esses recursos aqui mencionados na confecção dos seus playbooks, que com certeza vocês com isso atingirão níveis satisfatórios de automação na sua operação de segurança. Muito obrigado.